Boa noite, igreja. Estamos aqui para continuar nossa celebração a Deus que nós fazemos durante a nossa semana, nesse dia 31 de maio, que possamos exaltar sempre a Deus. E o culto fala hoje sobre a esperança em Deus. E essa música se chama Infinitamente Mais, da Zaf Borba. Com certeza você conhece. E ela diz: pois eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos a nossa esperança em Deus porque nós cremos que, apesar das notícias, apesar de todas as doenças, apesar de tudo, nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais. E não só em bênçãos materiais, mas em bênçãos espirituais, mas sim que nos salvou, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Ele nos salvou. Então, nós cremos que Ele fez infinitamente mais, mudando a nossa vida e a vida da nossa família, dos nossos amigos. Vamos cantar. Tens seus próprios planos.
de ler em Abacuque 3, profeta Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa música diz: na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor rugirá. Que possamos crer em Deus, mas principalmente ter a esperança de que, seja um dia bom, seja um dia mau, nosso Deus é o mesmo. Vamos levantar um aleluia, um glória a Deus, uma chamada, vamos adorar ao Senhor, que possamos fazer isso com a nossa vida. Por mim, na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia, com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia, e veja a escuridão fugir. Levanta um
música diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê seu fruto, eu me alegrarei em ti. E como lemos, que possamos nos alegrar no Senhor todos os dias da nossa vida e ter esperança de que aquele que é fiel para aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Obrigado, Deus, porque nós sabemos, Pai, que nos dias bons e nos dias maus, Tu és o nosso Deus, Pai. O Senhor não muda, o Senhor é fiel, mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, Pai. Mesmo que tudo dê certo ou tudo dê errado, o Senhor é o mesmo Deus na nossa vida, Pai. Mesmo que ouçamos muitas notícias ruins, tristes, nós sabemos que temos esperança e alegria no Senhor, Pai. E
que o Senhor possa estar abençoando a cada família, cada lar, Pai. Possa renovar a esperança a cada manhã, Pai. Mesmo com a chuva de notícias, mesmo com a chuva de tristeza que às vezes possa ter à nossa volta. Mas nós cremos e nós temos a esperança no Senhor, Pai. Nós temos a alegria no Senhor, que nos salvou, que nos purificou, Pai, e que a cada dia está conosco, Pai. Muito obrigado pela sua presença na nossa vida, Pai. Perdão pelos nossos pecados, mas muito obrigado pelo seu amor, a sua graça e a sua misericórdia e esperança que se renova a cada dia. No 329 do Cantor Cristão, quantas bênçãos! Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Eu estou muito feliz aqui em poder compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. Tem sido muito bom esse tempo de ajuntamento virtual que a gente tem tido. E agora a gente quer compartilhar também aqui essa palavra para o nosso culto. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem falado no meu coração nesse tempo. E começar a pensar com você sobre uma coisa bem interessante que acontece com os discípulos. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo até o versículo 6, quando Jesus ele dá uma missão para os discípulos em uma viagem. Vamos lá, vamos ler o texto, para vocês entenderem melhor e acompanharem comigo. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então, os enviou para anunciar o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em quem forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E, na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos, então, saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda a parte. Que Deus nos abençoe através da sua boa palavra. Em 2017 eu fiz uma viagem
E eu bem me lembro que nessa viagem teve um dos passeios que eu ia fazer que custava um valor. E aí eu estava num lugar assim diferente. E aí eu tinha que retornar em casa no local onde eu estava hospedado para poder pegar o dinheiro que faltava para poder pagar esse passeio, porque eu não estava com valor suficiente. Eu achei que era um valor e não era. E aí a pessoa responsável de guiar a gente, a guia turística, ela disse: olha, não precisa, faz o seguinte, quando você chegar lá no local, você fala o meu nome. Quando você for a um restaurante naquele local, você fala meu nome também. E tudo que você quiser fazer, sem exceção, você fale também meu nome, que as pessoas vão te conceder isso. E aí no final do dia, quando você chegar ao local onde você está hospedado, você me manda uma mensagem e aí a gente vai lá e vai te dar uma lista de tudo que você fez, tudo que você consumiu. E aí você acerta então o valor no final do dia, mas você não vai deixar de fazer nada disso. Mas o que eu achei interessante foi que ela disse: olha, toda vez que você falar meu nome, eu confesso que eu fui com muito medo de chegar no local e ser mal recebido pelas pessoas quando eu dissesse o nome, mas pelo contrário, quando eu cheguei lá e eu dizia o nome daquela pessoa, as pessoas: eu conheço sim, pode liberar para ele. E aí eu comi bastante coisa, eu fiz passeio durante todo aquele dia e aconteceu como aquela mulher tinha dito. Trazendo para a realidade, para esse contexto aqui do que a gente acabou de ler, Jesus ele diz o seguinte: olha, vocês vão anunciar as boas novas, vocês vão sair, vão fazer uma viagem, mas essa viagem é com uma missão, com um propósito. E aí ele define bem essa viagem, essa missão e esse propósito. É de anunciar o reino de Deus, curar aqueles que estão doentes. A partir desse anúncio do reino de Deus, eles têm uma missão bem definida a partir de Jesus e por quem eles estariam fazendo essa missão. Isso é interessante. A segunda coisa que eu queria observar com vocês, comparando com o que eu acabei de compartilhar de experiência, é que Jesus diz a ele: olha, vocês não vão levar nada. Vocês não vão com nada. Vocês não vão ter nenhuma bengala para que vocês se apoiem. Vocês não vão ter nenhuma túnica, nenhuma roupa a mais para que vocês possam fazer. Vocês vão sem nada, sem provisão nenhuma. E aí, quando eu lembro dessa viagem, eu me coloco no lugar dos discípulos, eu lembro disso. Eu falo: cara, é doideira. Eu ir para um lugar totalmente desconhecido, sem ter um recurso para eu poder comer, sem ter uma roupa a mais para eu poder tomar um banho e trocar de roupa, sem provisão nenhuma. Mas o que é mais interessante é como os discípulos retornam dessa viagem. Eles retornam contando todos os testemunhos, falando das coisas grandiosas que aconteceram nesse caminho. Assim como eu, quando retornei dessa viagem, eu falei: cara, foi muito bom. Foi muito bom eu poder usufruir de tudo sem liberar nenhum recurso naquele momento e viver de fato da provisão de alguém que empenhou a sua palavra, que empenhou seu nome simplesmente. Os discípulos retornam maravilhados com tudo que acontece nessa viagem, numa viagem que foi simplesmente para a proclamação do reino de Deus, simplesmente por uma ordem de Jesus, sem ter nenhum recurso, sem ter nada que eles pudessem se apoiar, sem mesmo ter nada do que eles pudessem dizer: não, foi por minhas próprias forças. Não. Eles voltam maravilhados porque, mesmo sem ter nada, eles conseguiram concluir e fazer aquilo que eles foram destinados a fazer em cada local que eles passaram. Os discípulos voltam maravilhados porque eles viram de fato o poder do nome de Jesus quando sinalizado através da vida deles, e eles veem também o que Jesus pode fazer quando eles se colocam à disposição sem, de alguma forma, olhar para os seus recursos, para as suas condições
e depositam plenamente a sua confiança em Jesus. Irmãos, a gente tem sido colocado nessa posição nesse tempo. Na posição de alguém que se coloca numa situação bem abstrata, uma situação bem, entre aspas, complicada aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tem todo o controle. Bem verdade é que a gente está num tempo de instabilidade, ao mesmo tempo sendo conclamado a pregar estabilidade a partir da nossa fé, daquilo que nós cremos. Digo eu a vocês que depois desse tempo de instabilidade que conseguimos perceber aos nossos olhos naturais, depois de ter ido em nome de Jesus, depois de ter falado e confiado na palavra de Jesus, nós viveremos tempo de estabilidade espiritual. Então, a nossa missão nesse tempo é confiar que aquele que nos chamou para proclamar o Evangelho vai fazer infinitamente mais. E que nós passaremos desse tempo assim como os discípulos passaram dessa viagem, voltando com as maravilhas que Deus fez no nosso meio nesse tempo, por mais difícil que sejam. E aí eu quero ficar e fechar com uma palavra que está lá em Hebreus 11, quando diz para nós que a nossa fé precisa estar firmada nas coisas que a gente não pode ver. Enquanto a gente não pode ver, a gente só confia na palavra daquele que nos confirmou o ID simplesmente, né? Aquele que nos confirmou somente o ID, somente a missão de proclamar. E que a gente não se isente de fazer isso. Tem pessoas talvez dentro da sua casa que precisam ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração nesse tempo. Tem pessoas no seu trabalho, por mais que remoto seja talvez, que precisam ouvir isso, essa palavra de conforto, essa palavra de amor, que através do Espírito Santo você pode entregar a ela, através da condução do Espírito Santo você pode entregar a ela. Tem pessoas sedentas, esperando somente você, enquanto filho de Deus, responder ao chamado do Senhor Jesus, como os discípulos responderam nesse período e voltaram maravilhados. Eu tenho absoluta certeza que o retorno da resposta desse chamado respondido por você, por mais redundante que seja o que eu acabei de falar, vai ser um retorno de alegria, vai ser um retorno de felicidade, vai ser um retorno de conquista para o reino dos céus, que é o mais importante. O reino que se preocupa simplesmente com vidas, independente de qual vida que seja. Se preocupa simplesmente com vidas. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e que o Espírito Santo complete a palavra dele no seu coração nesse tempo. Amém? Deus nos abençoe.